A Elma é uma voluntária do Grupo Amor Vida e do GAES, é, do GAES, né, Elma? É, Então, depois a gente vai falar um pouquinho, mas a Elma, ela é psicóloga com formação em suicidologia e gestalt terapia, é pós-graduada em saúde mental e voluntária. E hoje está aí podendo compartilhar do que conhece, né, Alma? muito bom essa oportunidade, Kelly. Sou muito agradecida pelo convite, da gente Isso aí. poder falar um pouquinho do trabalho do Grupo Amor Vida, do Grupo de Apoio Mutado por Suicídio, qual que é o nosso papel na sociedade, esse momento de psicoeducação que a gente possa aproveitar para a informação chegar até os corações que precisam, né? Então, eu sou muito agradecida. Agradeço o Perfeito. convite. Obrigada, eu quem agradeço, viu? Bom, mas a gente vai começar então, a gente vai começar falando do Grupo Amor Vida. Então, nós somos uma associação, para quem não conhece, eu sou Kelly, também sou voluntária do Grupo Amor Vida e agora também do GAES. Então, nós somos o Grupo Amor Vida, o GAV, né? É uma associação civil sem fins lucrativos, sem vinculação partido, político partidária e religiosa, fundada em 2001 e a gente presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio por meio de ligações. As nossas ligações, elas não são gravadas, a pessoa ela não precisa se identificar, não temos identificador de chamadas. Então, para que realmente seja um ambiente seguro, para que a pessoa possa falar das suas dores, né? Então, nós atendemos das 7 horas da manhã às 23 horas, horário MS. Nós fazemos palestras, hoje nós estamos com a live, realizamos curso de formação, então todos os voluntários nós realizamos curso de formação, depois a gente passa por um treinamento e só a partir daí a gente começa a atender. Então, é para que a gente possa ouvir, escutar com amorosidade, com respeito, sem julgamento. É o que está tão em falta hoje em dia. E temos também o GAES, que é um grupo de apoio aos enlutados por suicídio. É a família, eu sempre falo que é a família que fica, que precisa de tanto apoio, né? De tanto cuidado, de tanto respeito. Então, o objetivo realmente é proporcionar uma rede de apoio, que uma escuta, que conforta, que nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia, muitas vezes. Então, acreditamos que a dor compartilhada, ela dói menos. E aí, Elma, a gente vai iniciar a nossa live com o tema que a gente trouxe, um tema delicado, mas com respeito, com amorosidade, com acolhimento. Eu entendo que a informação faz com que a gente se sinta mais seguro e a gente consiga buscar ajuda quando necessário, né? Você gostaria de se apresentar, falar um pouquinho de você? Bom, boa noite novamente. Eu, desde que comecei meus estudos na faculdade, eu já iniciava uma pesquisa com luto, né? Então, de pacientes terminais, então eu trabalhava o luto antecipatório. Mas isso há muito tempo, eu não vou falar quanto tempo, né? Mas já faz mais de 20 anos. E aí a gente, então, sempre tive interesse nessa temática do luto e de acordo com a minha profissão, eu fui me deparando com situações de pessoas, né, em crises, chegando ao vazio existencial, e principalmente a pessoas que tinham ficado após um parente, né, tirar sua vida, e isso me comovia bastante. Então, eu foquei meus estudos para a área da suicidologia já há 5 anos atrás, tenho minha formação, mas o grupo de estudo ele não tem fim, porque, graças a Deus, a psicologia dá muitas possibilidades para a gente. Então, hoje eu sou voluntária no GAV, aí há 7 anos, muito feliz com a oportunidade que o Grupo Amor Vida nos dá, porque realmente é um trabalho de apoio importante, de acolhimento, ofertando psicoterapia para quem precisa, palestras, um trabalho fundamental, com respeito e um cuidado com essa temática, né? Então, eu sou muito feliz
e agora com o GAES podendo colocar o meu estudo em prática, com a equipe que já estava aí, que é o Tom, Daniel, os meninos do Grupo Amor Vida, uma equipe muito empenhada. Então, eu estou aqui como representante de uma equipe que se doa, um trabalho voluntário muito importante, interessante, e que desperta em nós um sentimento de acolhimento cada dia mais. Depois que você entra, você só vai multiplicar. E esse é o nosso objetivo. Ficou duas palavrinhas, né? É o respeito, o acolhimento e o cuidado mesmo, né? É o cuidado com o outro, o cuidado com a dor do outro. Então, isso é muito importante. Sim, exatamente, porque atrás dos números tem pessoas. Então, quando a Com gente certeza. fala de números, a gente está falando de pessoas. Uns partiram e outros ficaram. Né? Então, os que ficaram, ficaram como? Onde estão? E é por isso que a gente faz esse trabalho com entendimento e compreensão e alcança os corações que precisam. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão. Eu escolhi trabalhar com os que ficam. Então, eu escolhi, o propósito agora é a gente compartilhar essa missão, que é isso que a gente está fazendo. E juntos, eu sempre falo que juntos a gente chega mais longe, né? Muito, muito. O que eu ia fazer com tanta teoria se não fosse o Tom e o Daniel me ofertar essa oportunidade no Grupo Amor Vida, né? Então, assim, é assim que a gente faz. A gente vai multiplicando e tem outras pessoas com outros conhecimentos e o Gavi é infinito em profissionais e estudiosos. Então, isso dá um prazer muito grande da gente fazer parte e da gente pertencer. É isso. Pertencer, muito importante. Mas, Elma, vamos lá, eu vou para a primeira pergunta, né, da nossa live. Eu queria saber de você se há diferença no luto natural e do luto por suicídio. Falar de luto já é um assunto delicado, né? Seja ele natural, seja um luto representativo de alguma perda, a gente já tem aí. Nós temos uma sociedade, né, Kelly, que a gente tem muita dificuldade de falar do luto. Mesmo o luto natural, a gente tem muita dificuldade. Esse já faz parte de nós, né, enquanto seres humanos, a nossa sociedade já está enraizada. Mas o luto, nós não temos um aparelho para medir dor, é impossível, assim, a gente precisa ressaltar. Não tem como eu medir uma dor de uma morte natural, por uma morte por suicídio. Mas a gente percebe nos atendimentos clínicos, a gente percebe no grupo de apoio e nos estudos, né, que existem aí já há mais de 15 anos, a gente percebe que há especificidades. E o que é isso? Alguns sentimentos são mais intensos nas pessoas que estão em luto por suicídio. Então, o luto por suicídio, conhecido mundialmente como os sobreviventes, porque há que se render algumas barreiras, né? No Brasil, nós usamos o enlutado para que não haja confusão com o sobrevivente, aquele que teve a tentativa e não consumou. Né? Então, para que não haja essa confusão, nós usamos o termo enlutados por suicídio, a pessoa que está em luto. Então, a diferença, ela cunha nesses sentimentos mais intensos de culpa, solidão, né? Vergonha. Isolamento, vergonha, porque por ser um luto não validado, não reconhecido na sociedade, essa pessoa ela não tem onde desaguar, se ela não tem onde falar, ela não tem como elaborar para fazer a travessia do luto. Ela não chega na outra margem, porque ela fica bloqueada na fala, né? A fala foi interdita de alguma forma, porque na nossa sociedade a gente ainda tem muito estigma, uma pessoa que está em luto por suicídio. Então, as diferenças vão aparecendo nesse contexto e a gente percebe muita dificuldade. A gente tem uma fala na sociologia de que é assim, o enlutado ele foi colocado no primeiro carrinho da montanha-russa e lá ele foi deixado, porque é uma morte violenta, abrupta, né, e escancara ali a disfuncionalidade da família, de todo o seu contexto. Então, o enlutado ele está ali naquele carrinho, nesse altos e baixos do luto, e ele não tem aquela oportunidade de falar, para que eu quero descer. Então, ele foi colocado nessa situação. Né?
A E gente que muitas precisa. vezes busca essa resposta, né? Busca respostas. Além da Exatamente. dor, além daquele no meio daquela dor, ainda busca respostas, né? Ele precisa de respostas muitas vezes. Porque, na verdade, a gente até tem uma fala, né, que a verdade ela vai com quem se foi. A pessoa em luto, ela busca aquela pecinha do quebra-cabeça o tempo todo. Só que essa peça do quebra-cabeça, ela não está mais ali. E a resposta, ela vem junto com a culpa, porque ela se culpa por não ter dado conta dessa morte. Ela precisa viver apesar dessa morte também. Então, ela precisa encontrar um caminho, e esse caminho, muitas vezes, ele vai sendo. Ela vai encontrando dificuldades de enxergar as possibilidades dela, porque ela está sozinha. Então, quando eu estou sozinha, eu não tenho como buscar, é mais difícil. Então, além dos sentimentos intensos, tem a durabilidade do luto. Ele é mais duradouro. A pessoa está em carne viva por muito tempo, por não conseguir entender a história dela, falar, fazer uma caixa de memórias que a gente faz no luto. Ela não tem essa condição de fazer. Então, é um luto com muita especificidade. A gente precisa entender sempre que a gente traz uma compreensão desse luto e não uma explicação. Então, a gente vai ofertando uma possibilidade para essa pessoa na clínica ou no grupo de apoio, para que ela entenda que é possível sair desse solo árido. Mas para isso, ela vai precisar de apoio, ela vai precisar de ajuda. Né? Então, tem muitas situações, inclusive tem uma fala que fala assim, quem mata quem quando um suicídio acontece? É uma fala de uma professora querida, da Karina Fukumitsu, e é isso, né? A gente se apega a isso. Eu vi sobre isso hoje, inclusive. É isso, é contador, né? E a gente buscando, em meio aos nossos sentimentos, buscando respostas, né? Acho que é muito do ser humano também, querer respostas para as coisas, né? Mas muitas vezes é tão pego de surpresa, né? Que a dor, ela é intensa e ela não tem tempo. As pessoas às vezes buscam um tempo para que ela passe por aquilo, né? E as pessoas até cobram, às vezes, um tempo desse luto, mas as dores são tão individuais e a gente repete tanto isso, né? O quanto as dores elas são individuais e, Sim, e o quanto é importante singular, né? passar. É. O Mas, tempo do mas é, luto não é cronológico, né, Kelly? é Então, uma assim, uns querem que saia muito rápido. Nossa, já passou 2 anos e você ainda está chorosa. E outros querem, se você passa pelo luto e você começa a ressignificar a sua vida, e isso é fala de enlutados. Eu sou uma pessoa enlutada por suicídio, mas esse meu luto também ficou bloqueado há muito tempo, porque eu também não tinha com quem falar. E aí, quando essa pessoa que está com a gente, ela consegue a dar uma precisão para a vida dela, ela é cobrada também porque ela está muito feliz. E o marido dela, ou o filho, ou a mãe, e aí ela também é cobrada. Então é muita cobrança. E você sabe que eu ouvi esses tempos atrás uma frase que me marcou, falando assim, que até de estar bem, né? Muitas vezes a pessoa se culpa até por estar bem. Essa frase me chocou. É aquela, tá tudo bem está bem, né? Então, porque a pessoa às vezes até se culpa por isso, né? Essa é uma fala muito comum dos enlutados. Eles falam assim: teve uma pessoa que falou para mim, eu não vou comprar chocolate na Páscoa, porque a minha irmã gostava muito de chocolate. Como é que eu vou saborear um chocolate, sendo que ela não está aqui? Eu não sei, eu não vou fazer isso. E ela não comprou para a família, para os filhos dela. Então, é culpa em cima de culpa, é muito estigma, é muito julgamento, e a pessoa ela se vê nesse túnel, né? Nesse túnel que às vezes ela não encontra alternativa. E aí a gente vem com a possibilidade de colocar à frente alguma forma de enfrentamento, porque ela sabe que ela precisa viver, mas ela não sabe por onde começar. Né? Perfeito. Ô, Elma, e nós temos aqui a pós-venção, né? Então, qual que é o papel da pós-venção? Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da pós-venção, né? Mas qual que é o papel da pós-venção ao luto por suicídio?
Bom, a pós-venção é através da pós-venção que nós vamos ter ferramentas para trabalhar com as pessoas em luto. A pós-venção, esse termo, ele foi usado e ele foi cunhado por Schneidman, né, que é o pai da suicidologia. Schneidman colocou esse termo em 1972 e o objetivo era trabalhar a prevenção para futuras gerações. Foi o começo do estudo, né? Por quê? Porque é através da pós-venção de tudo que a gente pode ofertar para uma pessoa que está em luto. Todas as ações. Então, primeiro ponto, minimizar novos comportamentos suicidas. Primeiro ponto da ferramenta é esse. E ofertar possibilidades para que essa pessoa tenha contato com outras pessoas, tenha acesso a ferramentas. Então, tem blogs, tem vídeos, temos os institutos, né, que ficam em São Paulo e em outros estados. Então, a gente tem os institutos Vitaleri, tem o Instituto Fortes também, cada um com uma pessoa à frente. Temos os estudos, as pesquisas, filmes. Inclusive, é comemorado o Dia Internacional do Sobrevivente Lutado por Suicídio nos Estados Unidos. É sempre no terceiro sábado de novembro. Aí é feito um evento, né? Aqui tem um instituto no Brasil que faz um evento, passa um filme, sempre com um tema diferente. Tem várias ações. A gente tem, a partir de um atendimento, de um apoio para essa pessoa, há uma ferramenta chamada Colcha de Retalhos, que também é feito com uma associação americana. Essa colcha de retalhos, o enlutado nos envia uma foto, e a gente vai imprimir essa foto e vai fazer uma colcha de retalhos, né? Até a Karen, do Vitaleri, ela tem uma fala muito interessante, que ela diz que se nós fizéssemos uma colcha de retalho e mostrássemos 32 rostos por dia, nós conseguiríamos fazer uma forma de prevenção mais assertiva. Então, são atividades e ações que a gente vai desenvolver em auxílio a essa pessoa que está em luto. A ferramenta mais utilizada, a tarefa que mais a gente usa é o grupo de apoio. Então, o grupo de apoio, ele vem com essa possibilidade de reunir pessoas que têm a mesma dor, na mesma situação, uns com mais tempo de luto, outros com menos, mas não importa, porque eu posso ter pessoas que estão há 20 anos em luto e que nunca falou sobre aquele luto. Então, no grupo de apoio, você oferta a possibilidade de compartilhar a história. E eu vou me espelhar na história daquele, e eu vou saber que eu não estou sozinha. Tem outras pessoas, infelizmente, não é um convite interessante, mas já que aconteceu isso com a gente, que a gente possa se unir, se acolher, dividir histórias. Talvez o que deu certo para mim pode dar certo para você. E aí a gente compartilha isso. Então, grupo de apoio, já temos no Brasil mais de 40 grupos de apoio. E o objetivo é interessante, né? É aquele momento assim que a gente pode compartilhar aquela dor, né? Porque muitas vezes quem está ao nosso lado ali já não aguenta mais ouvir a gente falar. Então é um momento ali que a pessoa pode se sentir segura, pertencente naquele ambiente, onde ela pode falar das suas dores e se reconhecer ali um nos outros de alguma forma. Exatamente. É uma fala deles, né? Então as pessoas falam, olha, eu estou em terapia, mas o que vou falar hoje, eu nunca falei para minha psicóloga. Aí outra pessoa vem e fala, olha, eu já conversei várias vezes, onde eu frequento, numa instituição religiosa, mas aqui com vocês eu me sinto mais seguro. Por quê? É a identificação da história. E isso cria sintonia e uma confiança, porque o grupo de apoio ele tem regra. Então, o que fica ali, o que nós conversamos é sigiloso, não pode sair dali. Então, tem as regras que a gente conduz no grupo, né? E assim, Kelly, tem uma metáfora que é assim, o luto por suicídio é como a gente jogar uma pedra. Quando a gente joga uma pedrinha numa lagoa, ela respinga, né? O luto por suicídio, ele é um impacto tão abrupto. Quando acontece que essa pedra cai, que respinga, reverbera em muitas pessoas. Então, não é só o familiar ou o amigo que fica impactado. É uma testemunha, é alguém que estudou junto, né? Então, hoje tem um estudo que saiu agora recente, uma pesquisa americana, e traz que o número de impactados hoje está chegando a 134 pessoas.
E a gente pode imaginar que pode chegar mais, né? Dependendo do cargo que essa pessoa tinha, da influência, se é uma pessoa pública, um professor, alguém que tem uma certa influência. Quantas pessoas são impactadas? Uma testemunha é muito comum, você está passando num viaduto. Então, são várias pessoas que precisam ser acolhidas, porque essa situação ela fica com a gente, né? E a gente precisa trabalhar. É isso. O Elma, tem uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta. Se existe política governamental de pós-venção? Então, que pergunta interessante, né? Hoje nós temos pouquíssimas políticas públicas para prevenção. Que dirá para a pós-venção? Então, a pós-venção, ela vem aí com 15 anos instalada no Brasil. Eu falo 15, mas os institutos estão fazendo 10 anos, né? Mas há 15 anos já se tem atividade com grupos de apoio. E o objetivo é isso, é fazer um movimento maior, porque hoje uma pessoa que chega num CAPS ou uma UBS e ela está enlutada por suicídio, ela ali dificilmente ela vai encontrar um suporte, porque também as pessoas não estão preparadas para isso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que nós precisamos fazer. Para você ter ideia, Kelly, os grupos de apoio são montados por voluntários, por profissionais, por enlutados. São os enlutados com aquela dor, quando consegue respirar, né? Quando ele coloca a carinha para fora, ele vai estudar, ele precisa de um embasamento, para daí ele montar um grupo de apoio. Aí ele vai ajudar outras pessoas. Então, assim que nós estamos hoje, nós estamos numa mão de obra voluntária, por força de vontade, mas a gente acredita que o movimento vai fazer com que crie-se campanhas nacionais, né? Não só um Setembro Amarelo. A gente precisa de algo além, porque só falar não vai resolver, a gente precisa agir. Então, isso é o que chama atenção no Grupo Amor Vida, o movimento que é feito nesse grupo incessante de energia aqui, energia ali, eu vou lá, eu vou colar, agora tem um 0800. Então, assim, a gente precisa fazer para reverberar, né? Em todos e que cheguem até as políticas públicas. Porque é necessário, numa empresa, acontece uma situação, como é que a gente vai trabalhar a pós-venção lá? Quem é que está habilitado para isso? Uma escola, quantos casos acontecem nas escolas? Como é que fica? Geralmente a gente recebe convite, mas a gente chega e a gente primeiro tem que fazer uma coisa muito estruturada, porque é tudo muito novo. Se existe o número de suicídios, se está aumentando ou não, no mundo reduziu, nas Américas aumentou. E o Brasil tem aí o seu número também, né, demonstrado que está aumentando. Então, onde estão os enlutados? E o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente precisa dar vida, a gente precisa dar movimento, a gente precisa imprimir ali a certeza de que há a possibilidade de você ter uma nova vida, uma nova forma, sabe? Você mudar sua rota. É possível, mas precisa se fazer com muito cuidado, com conhecimento, com manejo específico. A gente não pode sair atirando para todo lado, porque a gente tem um coração muito bom, a gente quer ajudar. E no ímpeto de ajudar, eu posso atrapalhar aquele luto. Então, minimamente saber o que eu preciso conhecer. Eu ia dizer sobre isso mesmo, né? Então, muitas vezes as pessoas têm tanta boa vontade em ajudar, mas será que eu sei fazer isso? Será que eu realmente estou ajudando? Né? Então, o realmente se informar, estudar para poder fazer da maneira respeitosa, acolhedora, levando informação mesmo, orientação e acolhimento. Eu acho que é o que a gente realmente precisa. As redes de apoio, o quanto é importante, né? O quanto as redes Exatamente. abraçam de alguma forma, né? E como você falou, às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, porque é tanta desesperança, né? Será que isso um dia vai passar? Então são perguntas, muitas perguntas sem resposta.
Então, será que eu vou conseguir, né, dar conta dessa dor desse tamanho? Será que vai passar? Quando vai passar? E é uma montanha-russa, né? Porque a gente estava conversando, ao mesmo tempo que de repente tá bem, daqui a pouco já não tá mais tão bem, e daqui a pouco tá bem e não tá mais tão bem. Então, realmente essa rede de apoio que fortalece, que ajuda a passar por essas dificuldades, né? Por esses momentos tão desafiadores. Sim. Não tem receita, né? Não tem uma receita pronta. E aí a gente precisa ofertar condições para essas pessoas se darem a oportunidade de viver além dessa morte. Porque a gente trabalha com duas frentes. Uma é que a verdade vai com quem se foi, a resposta vai com quem se foi. A gente leva muito isso nos grupos de apoio e na clínica. E outra é que o ato do suicídio, ele diz respeito a quem tirou a vida, né? Então, assim, é único, exclusivamente dessa pessoa. E a gente faz com isso, com que essa pessoa que fica, ela consiga se fortalecer, ela consiga entender que tudo bem, eu não vou dar conta de tudo nesse momento, mas eu vou respirando, eu vou me espelhando em outras situações, e a gente vê isso no grupo de apoio, principalmente no grupo de apoio online, que as pessoas entram muito tímidas, e com o tempo elas vão abrindo câmeras e vão falando pela confiança, e elas relatam. Então, num grupo, numa mesma noite, a gente encontra uma pessoa que já está fortalecida da força que ela precisa ter para fazer a travessia e chegar na outra margem, né, no tempo dela. E aí aquele que está começando e que não vê essa possibilidade, ele começa a observar e a gente percebe nos olhinhos, a gente percebe no agradecimento final, a gente percebe nas falas dos nossos clientes na clínica. Então, a gente entende que há possibilidade. A nossa tarefa é ofertar vida, é ofertar formas, possibilidades para que essa pessoa consiga sair do solo árido, né? E é entender que o fácil não vai ser, a mesma vida você também não vai ter, mas você pode criar uma caixa de memórias e levar com você a história e o amor da pessoa, os nossos amores que se foram, né? E a gente, a partir daí, transformar essa dor, a gente vai transformando. Parques fala, né? O tamanho do luto é o tamanho do amor. O preço do luto é o amor. Então, a gente ama os nossos queridos e a gente precisa honrar essas pessoas que partiram. E encontrar formas de honrar, né? É. Ô, Elma, e como a gente já falou, né, o quanto as pessoas querem ajudar, né? O quanto as pessoas têm esse ímpeto, muitas vezes, né, de ajudar. E às vezes as pessoas realmente não sabem nem por onde começar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, brevemente, de que forma a gente poderia ajudar, o que não dizer de repente. A gente nunca pode minimizar o sentimento de alguém. Então, se uma pessoa nos procura, ou se a gente está sabendo de uma situação e quer ajudar, uma dica é sempre assim: o que eu posso fazer por você? Sabe? Eu não vou dar a regra, eu vou perguntar como eu posso ajudar. Então, a pessoa vai me responder: Elma, eu preciso. Às vezes, ela precisa que eu saia para fazer uma compra para ela, porque ela está com vergonha desse luto no bairro onde ela mora. Ela já não está mais frequentando o círculo religioso porque ela sentiu, né? Ela sentiu ali um preconceito, um julgamento. Então, ela tem vergonha. É o mínimo que você pode. Então, você vai perguntar: o que eu posso fazer? A gente nunca, né? Porque a gente quer ajudar e fala: olha, para de chorar um pouco, você tá tão magrinha, você tem que comer. Isso não vai resolver, gente. Eu sinto informar, mas não vai resolver. Porque como é que a gente pode dizer para alguém parar de chorar? A gente não sabe o tamanho da dor dessa pessoa. Então, eu não posso generalizar e eu não posso minimizar. Eu tenho que simplesmente perguntar a ela como eu ajudo. Às vezes a gente quer ofertar o grupo de apoio e a gente também fica assim: será que eu oferto? Será que eu não oferto? A gente tem que perguntar. Eu participo de um trabalho, também sou enlutada, me identifico. Se não sou enlutada, eu falo: olha, eu conheço um trabalho que reúne pessoas, que ali as pessoas podem falar. E a gente vai trabalhando de pouquinho, sabe?
E essa pessoa, ela vai se abrindo. Às vezes eu preciso levar essa pessoa a um CAPS, eu preciso levar essa pessoa, às vezes, num pronto atendimento. Eu preciso sentar com essa pessoa, somente sentar, pegar meu copinho d'água e conversar com ela. Porque ela precisa falar. Tem umas pessoas que falam no nosso grupo. Eu queria tanto falar do meu filho, mas ninguém quer ouvir. Aí eu vou lá e faço umas postagens assim, porque eu quero falar dele, eu quero manter a memória dele viva. Olha que lindo. E, Kelly, sentimentos, enfrentamentos do luto, ele é tão singular que na mesma família as pessoas têm posturas diferentes. Então, às Sim. vezes, a mulher quer falar e o marido não quer falar. Aí os outros filhos não querem falar, então, às vezes, dois querem falar, quer pôr porta-retrato, e vem o outro, tira o porta-retrato, né? Aí tem um que quer fazer uma homenagem no Natal, quer ir lá no cemitério, aí o outro acha isso uma bobagem. Então, é um conflito dentro da casa da pessoa. Para você ver como é assim, singular, como é detalhe. Tem muitos detalhes, tem muitas especificações, sabe? Ele vai ramificando, sabe? O quanto as pessoas são individuais mesmo para elaborar a dor. Enquanto para Exatamente. o tempo, o tempo para uns parece que passa mais rápido, para outros parece que passa mais devagar. Então, o quanto as pessoas realmente têm essa individualidade, essa, essa necessidade mesmo de acolhimento, né? De acolher aquela dor e estou aqui, né? Estamos juntos de alguma forma, né? O passo principal, eu acho que para nossa vida é a gente não julgar ninguém. É a gente partir do princípio de que assim, eu não sei a dor do outro, eu não sei a vida que ele está levando, eu não sei como é que ele está levantando. Se ele levantou, já está ótimo. Então a gente não julgar, porque nós temos nossas fragilidades, nós somos vulneráveis e a gente precisa entender que na hora que eu precisar, eu quero alguém que me acolha, que me dê colo, sabe? Que me oferte assim um lencinho para eu chorar. Eu falo que quando a gente afere a febre, né? A gente tem termômetro, mas a dor a gente não tem. Então a gente não sabe. Então é esse olhar realmente amoroso, acolhedor, porque a gente não tem como medir a dor das pessoas, né? E a gente tem um péssimo costume muitas vezes de comparar o nosso. O que a gente faria, o que, né? Então a gente compara sempre com partindo do meu olhar. Mas, poxa, é do olhar do outro, né? É a Ou é empatia uma. que a gente fala, a empatia com as nossas lentes, isso não é Eu, é, empatia. A empatia exatamente, né? tem que ser usando a lente do outro. Tem uma pergunta, Kelly, que Elma, isso é particular. Não falo, eu não uso mais essa pergunta. Quando alguém me fala assim, meu pai morreu, você ficou sabendo? Aí eu falo, olha, eu não fiquei sabendo, eu não pergunto mais do que morreu. Isso é um É. cuidado que eu comecei a ter, e aí eu falo, poxa, mas se eu perguntasse, ela podia falar, eu poderia ajudar, não. Mas eu acho, para mim, é melhor eu não perguntar. Aí eu vou dando algumas Porque aberturas, se a se pessoa ela quiser falar, sentir ela fala. conforto, exato, E exatamente. Ô, Elma, e aí, eu sei que você já deu aí, falou um pouquinho do grupo, mas eu gostaria que você falasse do grupo de apoio do GAES. esse grupo é a menina dos meus olhos, né? É um trabalho que não só eu, mas a equipe, e É, você também agora como também estou voluntária, fazendo parte. facilitadora, é um trabalho lindo, maravilhoso, é um trabalho que nos deixa assim tão bem, por mais que a pessoa às vezes está ali com uma ferida aberta, né, num momento difícil, mas você estender um copo d'água, estender um lenço, é tão gratificante. Então, assim, esse trabalho começou há 2 anos e meio, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de forma presencial, nós ainda temos, né, no formato presencial, ele acontece na terceira quarta-feira de cada mês. Então, na terceira quarta-feira, a gente divulga em nossas redes sociais. Esse grupo já se tornou assim, um grupo que a gente já formou um grupo, 12 enlutados no WhatsApp. Então, eles se falam. Tem vezes que um manda uma foto, e aí o outro manda uma foto, e um manda uma poesia. E aí o grupo vai se falando e vai se acolhendo, que é o que é mais bonito, Kelly. Quando você faz essa roda de conversa, ali nós não fazemos nada.
Os facilitadores, a gente só está ali para saber assim, olha, tem uma água aqui, ali tem um toalete. A gente lê as regras e passa a palavra. Eles falam. E o outro, um acolhe o outro. É lindo de se ver. Porque um consegue enxergar o outro. Olha, quando eu estava assim, eu fiz isso. Quem sabe para você? Aí outro traz, aí outro fala, nossa, minha situação é igualzinha à sua. Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Eu vou compartilhar minha história. E eles saem dali numa vibração tão boa, tão positiva. Então é um trabalho maravilhoso que por mim eu faria toda semana, né? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa se estender. O grupo de apoio de enlutados por suicídio tem o nosso grupo de apoio HS, nós temos, parece que uma universidade também, tem um grupo na Universidade Federal que ali tem eles trabalham com outros lutos, então já é uma tarefa também no Mato Grosso do Sul que está se estendendo. E agora, em setembro, nós lançamos também, né, implantamos o grupo de apoio online. E tivemos um volume muito mais do que o que a gente esperava, e foi maravilhoso também. O grupo de apoio online é um grupo, por mais que a gente estude e faça a formação, né, nós fazemos a formação, você fez, ele tem também as especificidades, as diferenças no acolhimento e nas intervenções, mas a gente está com uma equipe muito bacana, com uma sintonia muito boa, e também o grupo de apoio online acontece na primeira quarta de cada mês. Então, na primeira quarta é o online, na terceira quarta é o presencial, e todos fazem as inscrições pelo link do GAES, que é o www.gaes.org.br. Esse .ong.br está nas redes sociais, você vai acessar, preencher uma planilha com algumas informações que a gente precisa, e aí já tem uma pessoa ali preparada para fazer essa acolhida e direcionar para o dia dos encontros. Que maravilha, Elma. A gente vê assim nos seus olhos, né? O quanto você gosta de estar ali mediando de alguma forma, né? É por como você disse mesmo, eles se sentem pertencentes, um se reconhece no outro, o que já passou, o que não passou. É muito bonito de ver, né? Já que é uma dor ali, e é a nossa frase, né? A dor compartilhada, ela dói menos. Então, para que a gente realmente consiga se apoiar, se reconhecer um no outro de alguma forma. Exatamente, É uma. Kelly. Uma coisa importante também é que assim, a gente precisa entender que tarefas como essa precisam acontecer mais e mais, né? Mais ações, porque eu gostaria de chegar a um patamar, né? Eu vejo as coisas lá, da pessoa não precisar mentir o motivo da morte, né? Que hoje as pessoas, né? Olha, o meu exemplo, meu pai se matou. E o que aconteceu? Não, meu pai faleceu. Do quê? Um infarto. Aí, quando a pessoa sabe que a gente trabalha com essa temática, ela nos procura e fala, não, ele tirou a vida. Então, eu acho que a gente precisa chegar num ponto que as pessoas possam falar mais abertamente, para que a gente possa acolher esses corações que às vezes a gente não alcança, e que para que essas pessoas sejam inseridas no contexto social, que elas sejam inseridas, e não precisem assim ficar tão isoladas por tanto tempo. Esse é o objetivo nosso. Claro que a gente trabalha para que haja redução nos números, né, de suicídio. Esse é a frente do GAV, é o trabalho nosso de prevenção. Mas enquanto a gente continuar, estiver nesse cenário, que a gente possa ofertar essa possibilidade de acolher, de abraçar e de compartilhar e de falar, olha, eu estou com você. Nós, hoje já somos em 19 voluntários, isso é uma bênção. Começamos pequenininhos, então assim, a gente vai para o interior, as pessoas querem participar, já me ligaram hoje, eu quero fazer formação, falei, tá, a gente vai fazer uma formação online, porque nos estados tem as pessoas querendo ajudar e montar grupos lá. Olha aqui, que maravilha, compartilhar a nossa missão de vida, né? Isso é muito É, lindo. eu acho que é esse respeito pela dor do outro, né? Exato. É a empatia, não a empatia de me colocar simplesmente no lugar do outro, né? Mas aquela empatia de me colocar no lugar do outro, com os sentimentos do outro, com a história do outro, com o que tudo aquilo significa e significava para ela, né? Ô, Elma, a gente está caminhando
pro final, mas você já falou um pouquinho, mas tem uma pergunta aqui falando assim, como ajudar uma pessoa enlutada que não gosta de falar no assunto, que está vivenciando uma ligação? Então, de que forma que a gente poderia ajudar uma pessoa que está negando, que não fala sobre o assunto? Essa é uma realidade, né? Como eu disse, nós não temos uma receita, nós não temos algo a seguir, eu vou seguir, não, não tem. O luto, ele é um tempo da pessoa, e o luto por suicídio, ele é mais duradouro ainda, e a gente precisa respeitar. O que a gente não pode deixar é deixar a pessoa isolada. De vez em quando a gente está ali por perto, mostrando alguma coisa interessante, né? Quem sabe a pessoa vai tendo interesse em montar uma caixa de memória. Isso é o tempo de cada um, não é um tempo cronológico. Então, o luto é a forma como a pessoa desenvolveu o enfrentamento dela diante de qualquer perda. Pode ser uma perda simbólica, eu perdi o meu emprego, eu me separei, eu mudei de cidade. Então, assim, como é que eu enfrento? É a forma de enfrentamento de cada um, gente. E cada um tem sua forma de enfrentamento. A gente precisa estar perto, mas não necessariamente obrigar essa pessoa a falar. A gente precisa legitimar o silêncio, inclusive o silêncio, mas ficar atento. Eu acho que o fato de estar presente, né? Presente de verdade. Eu acredito que isso ajuda muito, né? Sim, eu conheço várias pessoas que estão em luta e que não querem participar de nada, não querem falar. E aí eu falo, pelo menos elas não vão correr de mim, né? Porque quando eu busco, elas estão conversando comigo. Então, no próprio grupo nosso, assim, a gente tem pessoas que não querem, que eu sei que estão enlutadas, mas elas não querem falar e tá tudo bem. Ela vai encontrar a forma melhor de lidar com isso. E E assim, a no gente... tempo, desculpa, Pode Elma. falar, Karen. E no tempo dela, né? Porque cada um tem o seu tempo até para falar, né? Esse silêncio também, muitas vezes, com um olhar atento, ele também é uma forma de elaborar aqui dentro primeiro para eu conseguir colocar para fora, porque às vezes eu não sei nem como falar e como colocar para fora em palavras, né? Exatamente, ela está elaborando, essa pessoa está elaborando esse luto de alguma forma, existem vários atravessamentos, e a gente não pode, né, se colocar numa posição de que não, é preciso fazer isso, não. Nós não temos essa condição. Eu acho que a psicologia, ela traz isso de uma forma muito bonita, né, você legitimar a dor do outro, no momento e do jeito que essa dor tiver. Então, se eu puder legitimar, conversar, validar, eu já estou fazendo um bem danado. E se eu tiver que respeitar o silêncio, eu também estou fazendo um bem para essa pessoa. Né? Elma, eu agradeço a sua, a sua contribuição, né? A sua fala amorosa, respeitosa, acolhedora. Então, teve aqui umas mensagens para você. é, E eu agradeço você ter aceito o meu convite e de falar um tema tão sensível, tão delicado e tão importante ao mesmo tempo. Então, eu Kelly, agradeço. eu agradeço imensamente também a colaboração, assim, né? Eu sempre busco participar das atividades do GAV, mas algumas atividades eu tenho, né? Eu fico com um pezinho atrás, mas assim, participar com vocês, com o objetivo de disseminar um auxílio, esse é o nosso papel enquanto ser humano. A sociedade não tem que mudar, eu sou sociedade, eu tenho que contribuir. Então, o que eu puder contribuir com o Grupo Amor Vida, com o HS, com as pessoas que estão em luto, eu estou à disposição. O que eu puder fazer, e assim, às vezes a gente não vai conseguir ajudar no todo, mas a gente começa essa coxa de retalho, a gente vai costurando, a gente vai auxiliando, a gente vai dando colo, a gente vai brincando e a gente vai trazendo a pessoa para um outro contexto de vida. O objetivo nosso na pós-venção, o objetivo enquanto profissional e enquanto voluntária, é falar de vida, de possibilidade, da pessoa se ver, né,
ela tomar conta de quem ela é, cada vez mais, entender suas limitações, entender o seu tempo, se respeitar. Isso é que é importante na vida da gente. A gente vai estar sempre à disposição no tempo de cada um. Agradeço do fundo do coração, Kelly. Muito obrigada pelo convite. Perfeito, Elma. Obrigada, viu? Obrigada